O mistério que existe nessas histórias é o que me motiva a continuar pesquisando. Se você assistiu os últimos vídeos aqui do canal, você sabe muito bem que eu estive no Reino Unido gravando conteúdos para o canal. É sério, não perca absolutamente nada dessa minissérie porque os vídeos estão, modéstia à parte, muito bons, cheios de conteúdos do ocultismo, do jeitinho que vocês gostam. E o vídeo de hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar daquela espada. Ai, Carol, como assim? Que espada? Oxi, você não viu o vídeo anterior, não? Tá dormindo, maluco? Todo mundo conhece o Rei Arthur, certo? Porque todo mundo sabe que o Rei Arthur era famoso, tem até filme da Disney sobre ele. Mas Rei Arthur era um rei que não pertencia a nenhuma linha de sangue da realeza. Então como é que ele saiu de um menino humilde criado por fazendeiros a rei da Inglaterra? O que aconteceu? O que houve? O que houve, o que aconteceu é que existe muito ocultismo e misticismo na história do Rei Arthur. Um belo dia, o irmão dele estava participando de um campeonato, uma espécie de uma batalha com espadas. Só que a espada do irmão dele quebrou durante a batalha. Aí o Arthur disse assim pra ele: peraí, aguenta um pouco que eu vi uma espada agora há pouco ali atrás. Eu vou pegar e já volto. Só que a espada que o Arthur tinha visto não era uma espada ordinária. Não era uma espada qualquer. Existia uma profecia da época que dizia que apenas o futuro rei da Inglaterra seria capaz de tirar aquela espada que estava presa em uma pedra. Muitos homens tentaram remover a tal espada, mas todos falharam miseravelmente. Mas aí o Arthur foi lá, com seus bracinhos de frango, sem fazer esforço nenhum, e retirou a espada miraculosa da pedra. E foi nesse momento que todos em volta perceberam que existiam muitas coisas estranhas na vida de Arthur, que existiam coisas que iam além do físico na vida dele. Depois disso, esse menino, essa criança pobre, foi se tornando gradativamente o rei da Grã-Bretanha inteira. A lenda diz que ele viveu em um castelo gigantesco no topo de uma montanha juntamente com sua esposa Guinevere. Ele também tinha a ajuda de um misterioso mago, um ocultista chamado Merlin. Os seus cavaleiros reais, os cavaleiros da Távola Redonda, foram incumbidos de procurar o Santo Graal. Quem aí assistiu o último vídeo sabe por quê. Só um spoiler aqui, tá? O tio de Jesus Cristo levou o Santo Graal para Glastonbury. Já assistiram? Além de tudo isso, o Arthur portava uma espécie de uma espada mágica. Sim, eu estou falando dela, a Excalibur. A história do Rei Arthur é esse repositório maravilhoso de símbolos de ocultismo e de mistérios. Mas peraí, ele existiu de verdade? Bom, gente, eu fui no túmulo dele. A gente não sabe se o túmulo dele é só uma representação da lenda ou se ele existiu de verdade. Mas o túmulo dele tá lá. Alguns acreditam que o Rei Arthur foi apenas uma lenda. Outros acreditam que era verdade a história dele. Mas a gente nunca vai saber a verdade porque é uma história associada com o ocultismo. Então, em se tratando de um mundo que foi inteiro apropriado pela igreja, nós nunca saberemos se ele existiu de verdade ou não. Talvez a gente nem possa saber. Os ossos do túmulo dele foram roubados de dentro do túmulo. Eu arrisco a dizer que a igreja tenha algum envolvimento nisso. Mas é claro, é só um palpite. Só que se nós voltarmos lá para a história original, lá para a Idade das Trevas, por volta de 500 anos depois de Cristo, o Império Romano já tinha colapsado e os soldados romanos já estavam se retirando da Grã-Bretanha. Logo quando eles saíram, virou tipo um inferno aquele lugar, porque virou uma completa anarquia. As tribos se separaram e começaram a brigar entre si. E eles precisavam de um chefe, um rei, para colocar ordem nessa casa. Eles precisavam de alguém
para governar todo mundo. E diz a lenda que o rei Arthur serviu exatamente para isso, para governar essa galera, para dar um direcionamento para esse povo. Mas existem muitas teorias de quem realmente poderia ter sido Arthur. De acordo com historiadores, existem muitas versões diferentes para a lenda do rei Arthur. Muitas delas, inclusive, se perderam com o tempo. Mas a mais famosa que existe é a do século XII, e ela foi contada por um monge galês chamado Geoffrey of Monmouth. Ele disse que tinha encontrado um pergaminho dizendo que o rei Arthur era uma pessoa de verdade, que viveu por volta dos anos 580 depois de Cristo. Esse monge reescreveu a história e publicou essa história com um livro chamado A História dos Reis Britânicos. O estranho é que todos os eventos que esse monge descreve em seu livro são eventos históricos, ou seja, eventos que aconteceram de verdade. Então, por que só a história do rei Arthur era mentira? Entenderam? Então as pessoas começaram a se perguntar: será que a história do rei Arthur era só uma fantasia mesmo? Pois é, por incrível que pareça, a história do rei Arthur não parece ser só uma fantasia não, porque várias provas foram encontradas em um castelo no sudoeste da Inglaterra. Segundo o monge Geoffrey of Monmouth, esse local é o exato local onde o rei Arthur teria nascido. Ali, pertinho das pedras do canal de Bristol, estão essas ruínas desse castelo de Tintagel, que foi construído no século XIII. Hoje em dia, o povo vai lá e super visita. Só que o motivo pelo qual as pessoas visitam esse local é porque ele guarda mais um segredo. O castelo esconde uma quantidade de conhecimentos absurda sobre o nosso passado. Em cima, o que nós vemos são apenas as ruínas desse castelo, mas embaixo do solo existem toneladas de informações. Informações da época que o rei Arthur talvez tenha existido. O monge disse que o rei Arthur teria nascido ali, e por incrível que pareça, faz todo sentido. Escavações recentes no castelo de Tintagel revelaram que ali embaixo tinha outro castelo, ainda mais antigo que esse do século VI a.C. E também encontraram uma placa muito curiosa com uma descrição muito estranha. Essa placa comprovava o que o monge dizia, que Arthur de fato teria nascido ali. Mas afinal de contas, por que essa história é mantida como lenda? Bom, deve ser porque essa história tem associação com magia, ocultismo e com objetos mágicos. E a gente precisa enxergar essa história como sendo uma lenda. Porque se a gente enxerga essa história como sendo verdade, nós também estamos admitindo que magia, ocultismo e objetos mágicos são reais. E aí, acabou para a Matrix desse planeta. A gente sabe muito bem que esse tipo de assunto tido como real não é muito bem tolerado pela humanidade. Aliás, as estruturas ocultas podem praticar magia e tudo bem. Agora vai você praticar magia para você ver como você vai ser julgado, excomungado, excluído de sua comunidade, enfim. Nós sabemos muito bem tudo o que acontece, não é mesmo? Você, cidadão de bem, se quiser saber o que rola nos bastidores do submundo, você certamente vai ser perseguido. Mas um desses objetos mágicos envolvidos nessa história era nada mais nada menos que a Excalibur. E não, a Excalibur não era a espada que o rei Arthur tirou da pedra lá. Ela era outra espada, com uma origem ainda mais bizarra e ainda mais misteriosa. O rei Arthur recebeu a Excalibur de presente de uma divindade que saiu da água de dentro de um lago. Ela esticou o braço dela para fora assim, e deu essa espada mágica para ele. Eu não sei vocês, mas eu não ganho nada. Nem bingo de quermesse. Agora, o bonito do rei Arthur ganhou uma espada de uma divindade de dentro da água de um lago. E nós não estamos falando de uma espada qualquer, não. Nós estamos falando de uma espada com poderes mágicos. Quem aí assistiu o último vídeo sabe muito bem que nós estamos falando de uma história que está acontecendo na exata linha de lei de São Miguel Arcanjo, ou seja, na espada de São Miguel Arcanjo. Então, não me admira que essa espada seja mágica. Nós estamos falando mais uma vez então de uma espada com poderes mágicos, igual a lança do destino, sabe? Ai, Carol, não sei, como assim? Que lança do destino? Pois é, temos vídeo aqui no canal sobre isso. Se você não assistiu, o meu sinto muito pra você. Essa espada, bem como a lança do destino, deixou o rei Arthur invencível. Só que
Quando o rei Arthur largou essa espada e finalmente morreu no campo de batalha, ferido pelo seu próprio filho Mordred, alguns segundos antes dele morrer, ele pediu para um de seus soldados pegar essa espada mágica e jogar de volta naquele lago. Ele estava devolvendo a espada que ele tinha recebido da Dama da Água. Quando o soldado fez isso, na hora que ele foi ameaçar de jogar a espada, a Dama da Água já esticou a sua mão para fora, pegou essa espada se petrificou, se solidificou junto com a mão da Dama da Água, virando uma espécie de um cristal, e juntas a Dama da Água e a espada foram ao fundo do lago, onde permanecem lá até hoje. A gente olhando essa história toda, a gente pensa assim: para de bobeira, isso aí é só uma lenda. É só uma história que a gente conta para as nossas criancinhas antes delas dormirem. Mas a história da Excalibur pode ser muito mais do que uma simples lenda. A história pode ser sim real, porque essa lenda que eu tô contando para vocês, ela foi baseada em uma história real, que existiu de verdade. Os guerreiros celtas da época do rei Arthur, eles tinham uma tradição que dizia que a alma deles estava dentro da espada. Então, uma vez que você segurava a espada, a sua alma era transferida para dentro da espada e permanecia lá até que você morresse. Então, nos funerais desses guerreiros celtas, eles eram jogados dentro da água, abraçados de suas espadas. Então era tipo um negócio assim. Peraí. Ai, quase que eu enfiei a espada no meu próprio pescoço. Era um negócio assim, ó, o sepultamento deles. E aí, graças a esse sepultamento clássico de guerreiros celtas, muitas espadas foram encontradas no fundo de lagos na Inglaterra. E existem lá até os dias de hoje. Elas estão calcificadas e tal, até pelo tempo que elas permaneceram dentro do lago. Mas é muito comum encontrarem espadas assim, petrificadas dentro de lagos. Mas aí, eu com essa espadinha, será que essa tal Dama da Água existiu de verdade? Bom, eu tenho as minhas opiniões pessoais, mas essa não era a única coisa bizarra na vida do rei Arthur, não. Alguma vez você já ouviu falar sobre o mago Merlin? Ele é conhecido como o maior mago do mundo. Segundo as lendas, Merlin nasceu da união entre um humano e uma criatura sobrenatural. Isso fez com que ele tivesse habilidades extraordinárias. A história de Merlin se entrelaça com a história de rei Arthur desde o nascimento dele, porque Merlin protegeu ele e o guiou em sua jornada para se tornar o líder da Grã-Bretanha. Ou seja, quem você acha que colocou a espada na pedra? Ao longo da vida inteira do rei Arthur, o Merlin o protegeu e atuou como conselheiro e mentor. Ele utilizava seus poderes para auxiliar o rei em suas decisões e também o protegia dos perigos. Através da magia de Merlin, ele conseguia manipular os elementos da natureza. Ele conjurava ilusões e previa o futuro e passava essas informações meio que como se ele fosse um oráculo do rei Arthur, fazendo com que ele fosse invencível. Um dos feitos mais famosos do mago Merlin, segundo a lenda, foi a construção do Stonehenge, que é aquele monumento megalítico que até os dias de hoje intriga os arqueólogos. Segundo a lenda, ele transportou essas pedras gigantes usando magia para criar um local de poder e sabedoria. E sim, essa é uma das origens misteriosas do Stonehenge, mas existem muitas outras. Mas o que será que é verdade e o que será que é mito nessa história? Sinceramente, infelizmente, nós nunca iremos saber. Mas o mistério que existe nessas histórias é o que me motiva a continuar pesquisando. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Comente Arthur nos comentários se você assistiu esse vídeo até o final. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!